Fala, nação rubro-negra. O Lucas Paquetá acaba de dar o passo definitivo para voltar ao Mengão. Ele teve uma reunião de emergência com o técnico do West Ham logo após o treino e o pedido foi um único só: eu quero voltar ao clube de coração. Mas calma, que os ingleses impuseram uma única condição, que é um risco gigantesco para o Mengão. E eu vou te contar os detalhes agora. E sem falar que tem mais. O Filipe Luís bateu o martelo e barrou a saída de um craque nosso para o Corinthians. E o Flamengo acaba de fechar a melhor negociação do ano, bem nessa madrugada. Então fica comigo até o final, porque hoje o vídeo está carregado de informações e você não pode perder nada. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu quero pedir vocês que não é inscrito ainda no canal, que tem um botão aqui abaixo escrito inscreva-se. E é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento que você se inscreva. Por quê? Porque você não paga absolutamente nada. E sem falar que ajuda demais a gente. Então se inscreva aqui embaixo, acione o sino de notificação e já vai deixando aquele like para fortalecer o canal na Flamengo, beleza? Então vamos começar com a notícia que todo mundo quer saber, do Lucas Paquetá. Ontem, logo após o treino do West Ham, o Paquetá fez uma reunião com o técnico da equipe inglesa e comunicou oficialmente que o desejo dele é sair e voltar para o Mengão. Mas olha as condições que o dono do West Ham colocou. Ele vai aceitar vender o Paquetá para o Flamengo, mas as condições é que o Mengão compre o jogador agora e deixe ele emprestado por mais 6 meses ao West Ham. Ou seja, ele só viria depois de maio, quando a temporada europeia terminasse, e aí entrava a Copa do Mundo e só assim ele ficaria liberado. Mas aí que tá o pulo do gato. E se ele machucar durante esse período todo? O Flamengo vai pagar por algo que não está em perfeitas condições? Ou seja, isso tudo vai ter que ser muito bem armado no contrato. E o Paquetá quer vestir o manto sagrado, porque ele acredita que voltando para as origens, ele vai se recuperar psicologicamente e sem falar que ele vai voltar a jogar o futebol que a gente conhece. Longe de toda aquela confusão que ele teve, que é relacionada às bets, e ele quer ser protagonista novamente. E já deixou claro para o treinador que essa é a intenção dele. E agora vamos falar do Everton Cebolinha. O bicho pegou nos bastidores. A informação da Monique Danello e da Bianca Molina é que o Corinthians tentou a contratação do Cebolinha junto ao Flamengo por empréstimo. Mas sabe o que o Filipe Luís fez? Quando a proposta chegou ao Mengão, ao departamento de futebol, a primeira pessoa que eles procuraram no quesito o departamento de futebol foi Filipe Luís e perguntaram: e aí, Felipe, negocia ou não? E o Filipe Luís foi curto e grosso nesse momento. Ele falou: eu conto com o Everton Cebolinha para essa temporada. Ou seja, mesmo com o Corinthians tentando, o Filipe Luís de cara já barrou a saída do Everton Cebolinha. E agora, queira ou não, vai permanecer no Mengão porque o nosso treinador conta com ele. E também aconteceu a melhor negociação dessa madrugada. O Flamengo fechou a venda do Alacian para o Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros. O Flamengo, até então tinha 70% dos direitos do atleta. O Bragantino, que já queria o garoto há muito tempo, desde a época da Ferroviária, quando disputava com Palmeiras e Flamengo. Na época, pesou o fato de o Alacian ser rubro-negro. E aí ele veio para o Ninho. Mas o Bragantino nunca parou de monitorar. E com isso, depois da compra, ele deve viajar hoje mesmo para Bragança para fazer os exames e assinar o contrato. Eu desejo muita sorte para esse moleque porque ele merece. E para quem estava preocupado com o Palmeiras, em atravessar as negociações do Mengão, a real é que eles não vão contratar nem Almada e nem o Arias. E sabe por quê? Porque o próprio conselheiro do Palmeiras já expôs a situação e falou que o clube não tem dinheiro para contratar em 2025 esses dois jogadores. Eles gastaram muito nas últimas 2 janelas de transferência, e chegaram no limite financeiro. Tanto é que para fazer a contratação do Marlon Freitas só foi possível porque tiveram que vender o Aníbal Moreno antes para fazer o caixa. E a Leila Pereira, querendo, a de superioridade, sempre fala: estamos monitorando o mercado, isso e aquilo. Mas a realidade é que não tem dinheiro. Tanto é que, vou deixar até um vídeo aqui embaixo de um dos youtuber palestrino falando a respeito disso. Só um momento. Preocupa que tem...
Então, perder o Arias por 400 mil, pra mim, é uma verdadeira aberração. Então tá aí, Palmeiras desiste, Almada nunca existiu proposta nenhuma, teve uma intenção. É que nem eu entrar numa loja da Ferrari, André, quanto custa uma Ferrari? 5 milhões de reais. Eu fiz uma consulta. Então, gente, para de acreditar em fake news. O Palmeiras não tem condição de contratar o Almada, não tem capacidade de negociação e também não tem dinheiro para trazer o Almada e nem o Almada quer vir jogar no Palmeiras. Você imagina o Almada aqui, André, tendo que marcar lateral, tendo que fazer terceiro zagueiro, tendo que... Não tem como, gente. Jogador o Arias era viável, Lugó. O Arias era viável. O Arias era viável. O Arias era viável. O Arias era viável porque o time dele tá rebaixado, tá virtualmente rebaixado, nem começou o segundo turno e o time dele tá rebaixado. O Wolves, né? Tá rebaixado praticamente para a segunda divisão. Então o John Arias era factível. Agora, não trazer por conta de 400 mil reais. Gente, onde tá o Veiga? André, onde tá o Veiga? E tá aí, Palmeiras não vai trazer Almada e John Arias. É informação real para você. Agora, você quer acreditar em fake news? E para fechar, né, vamos falar do jogo de ontem. Infelizmente, a vitória não veio. O Flamengo perdeu por 2-1 para o Bangu e foi a estreia do Rian Roberto, um jogador muito promissor. E olha, se você tá aí pensando, mas o time não jogou nada, então vamos espernear, gritar e falar mal da derrota, sinto muito, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o time principal, né, ainda nem estreou no campeonato e sem falar que ganhou tudo, quase tudo no ano passado. Então a gente tem que ter calma com essa garotada. O Flamengo foi a campo com a garotada do Sub-20. Não foi um jogo bom, eu tenho que ser realista também. Foi um jogo truncado, mas eu não vou chamar essa molecada de bagres igual alguns estão falando por aí, quando eu tô vendo na mídia. Então não vou fazer isso, porque eles perderam lutando, eles foram pra cima e tiveram chances de empatar o jogo. Então comenta aqui embaixo, né, o que vocês achou do jogo, porque realmente teve parte que, nossa, é triste demais, bateram muita cabeça. Mas enquanto isso, o Felipe Luiz continua preparando o time principal para o clássico contra o Vasco, né, na quarta-feira que vem no Maracanã, e vai ser o primeiro jogo do time principal nesse ano. Estaremos torcendo, vibrando para o Mengão. E no mais, pessoal, eu venho aqui pedir para vocês, na humilde, novamente, se você chegou até o final, se inscreva no canal, dá o like, compartilha e comente, porque é muito importante para o meu trabalho, né, e para que eu possa crescer ainda mais aqui na internet. Então é isso, tamo junto, nação, valeu, falou, é nóis.